Vamos lá, começando mais uma edição do Bicast, hoje com uma convidada mais do que especial. Boa noite para todos. E vamos sortear hoje um tratamento com ela, a fantástica Flaviane Seolim. Ela é empresária de Araçatuba, São Paulo, se mudou para Jataí em 1998, nasceu no dia 9 de outubro, é de Libra. Micropigmentadora paramédica, o que é incrível. Adora comida em geral, né, Flaviane? Come de tudo, Amo. que nem eu. A Magali. Isso, tem o hobby, que é a terapia que toda mulher adora. Shopping, gente. Compras! Ela odeia falsidade, assim como todo mundo. Tem uma filha linda de 14 anos. Seja bem-vindo. Boa noite, Rani. Boa noite, Flaviane. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, eu tenho que contar, foi minha colega em Direito, viu? Foi, só que eu fugi, né? Lindíssima, gente, tinha um cabelo preto, pretíssimo, coisa mais linda. Agora veio os brancos, né, gente? Tem um jeito, tem que mudar. Não, não fica com cabelo branco, fica loira. Fica loira, exatamente. Loiríssima, né, Exatamente. Flaviane? Que demais. Então você é de Araçatuba, São Paulo, como veio para Jataí e se tornar mais goiana que eu? Bem, mas Mais jataiense que eu. Então, o meu tio, na época, em 98, ele era professor da faculdade, né, Direito, era já um advogado, já exercia bem a profissão. E eu Jesuíno. E eu vim para isso, para estudar, né? Bom, pelo menos a intenção era essa. Eu vim para estudar. Em 98, foi em 98, aí eu fiz o terceiro ano no CESUT e lá mesmo eu prestei o vestibular. E iniciei a faculdade, mas não terminei. Iniciamos juntos, não foi? Foi juntos, 99. Né? 99, exatamente. E uma grande diferença, né? Porque eu morei em São Paulo 2 anos e de São Paulo para Jataí uma grande diferença, né? Muita. Aqui o povo é muito acolhedor, né, gente? Isso. Não, eu amo minha cidade, Araçatuba amo, mas aqui é diferente. Goiás é mais, né, gente? Lá é mais frio também, né? Lá é mais frio. Lá no interior, né? Araçatuba é quente também, é que nem aqui, às vezes até mais. Mas aqui ganhou meu coração. Demais. E, então você já se adaptou já há muito tempo? Há muito tempo. Tive uma volta rápida, né, para Araçatuba, eu acho que em 2006, mas não me adaptei e voltei para cá novamente. Tem família lá, amigos lá? Tem, os irmãos da minha mãe, né, meus tios, primos. A minha avó hoje não mora lá, era de lá também, mas hoje ela mora no Mato Grosso, então ficou bem mais resumido. Veio muita gente para cá, a família está bastante... Do lado do meu pai, todos os irmãos estão aqui em Jataí. E quando você começou essa carreira, então, que é uma carreira incrível? Isso foi em 2012, porque que nem eu falei, eu iniciei a faculdade, mas eu parei em 2006 nessa minha volta para Araçatuba. E assim, quando voltei, eu estava trabalhando no SESC, na época o SESC nem tinha a unidade aqui em Jataí ainda, era uma biblioteca lá no Senac, no espaço lá do Senac, e eu comecei a trabalhar lá. E como a minha filha ainda era muito pequenininha, eu queria ficar mais tempo, né, com ela. Claro. E eu falei, eu preciso procurar alguma coisa que eu goste de fazer, que eu possa estar mais tempo com ela. E aí eu já comecei, eu estava fazendo assim, eu toda a vida fiz a minha sobrancelha, os cuidados assim de beleza, comigo sempre fui. Outro detalhe, a sobrancelha era vontade de matar a Flaviane, porque era uma sobrancelha lindíssima. Você já era perfeccionista com você? Desde que eu fiquei mocinha, eu toda a vida fiz o meu cabelo, minha mãe sempre foi me ajudando, me ensinando, fazia as minhas unhas, cutilagem, tudo. Todo esse negócio de beleza eu já fazia. E aí as minhas colegas começaram a interessar, faz a minha sobrancelha também. E aí no sábado que eu não trabalhava, e lá no SESC eu trabalhava assim, de meio-dia até 10 horas da noite, e sábado sim, sábado não. Então nesses horários de folga de sábado, enchia a casa da minha mãe, na época ainda morava lá, o pessoal fazendo sobrancelha. Eu falei, gente, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. Com certeza. Fiz um tempo, né? E depois falei, eu vou ganhar. E comecei a cobrar das meninas. E todo mundo, nossa, e isso foi só aumentando. E vinha gente que eu já não conhecia. Aí um dia eu falei pro meu pai, pai, eu quero fazer um curso de micropigmentação, porque eu nunca tinha feito nem o de design de sobrancelhas, né? Você já tinha esse olho clínico, tinha, né? Perfeição. Tipo, era perfeição e mesmo aprendendo sozinha mesmo.
Inclusive, meu pai é o culpado disso, que com 15 anos eu tinha uma sobrancelha que emendava aqui no meio. Ele chegou para minha mãe e falou assim, nossa, precisa tirar a sobrancelha da Flaviana. Não sei nem se ele lembra disso. Chegou assistindo. Falou para minha mãe, precisa tirar a sobrancelha da Flaviana. E foi aí que eu mesmo comecei. Fiz umas cagadas, viu, gente? Fiz mesmo, mas depois deu certo. Uma amiga da Inglaterra que foi, ela começou, né, a fazer, aí ela foi usar cera pela primeira vez. Ela falou, Lu, eu tirei a sobrancelha inteira dessa menina chinesa. Eu falei, eu acho que se acontecesse comigo, eu acho que eu ficaria culpada assim, a vida toda. Nossa. Porque não tem como, né? É uma coisa assim, então, que pode acontecer e ela me contou isso aqui. Nossa. Eu tô melhor que ela, então, que eu nunca errei em ninguém, viu, gente? Tá vendo, meu Deus. Pois é, aí eu falei que queria fazer, ele falou, não, eu falei, vai ser uma maneira de eu estar mais em casa e tal. E nós fomos, ele me acompanhou nessa aventura em Goiânia, ficamos 5 dias, ele ficou 5 dias lá dentro do carro, me esperando lá na porta. Obrigada, pai. Graças. E foi, eu vim com mais ou menos uns 2 meses, eu pedi conta no Sesc, ele me ajudou a montar, na época, o meu primeiro espaço, me emprestou para me dar a responsabilidade, né, de pagar. Já era velhinha, né, gente? Em 2012 eu já estava com 32 anos. Ai, mas eu fui cliente da Flaviana, viu? Eu fui cliente. E a sobrancelha dela é linda, gente, olha lá. Foca. Eu fui cliente dela 2 vezes já e assim retornarei, né, se necessário, quantas vezes for preciso. Isso mesmo. E aí eu pedi, 2 meses depois eu pedi demissão e comecei. E graças a Deus deu certo, já estamos aí, vai para 11 anos, né? Aí como disse, é só micropigmentadora? Só. Mas você falou uma coisa interessante, Flaviana, que eu fiz o curso de estética na Itália e eu estava com 32 anos. Uhum. E você acredita que eu ouvi isso na Itália? Que eu fui fazer o curso completo, né, de esteticista e falaram pra gente que acima de 30 anos na Itália a gente não conseguiria trabalhar, só se abrisse um lugar nosso e mesmo assim. E eu fiquei assim chocada com isso, porque na Inglaterra jamais. Na Inglaterra você pode trabalhar em casa, você pode recomeçar a sua vida em qualquer... Eu tinha colegas de 70 e poucos anos que trabalhavam comigo na Inglaterra. Então, assim, e nisso lá na Inglaterra era demais. Aqui no Brasil também, eu acho que não tem muito isso. Sim, mas assim, na Itália eu fiquei chocada com o que eu vi. Porque todo mundo acha que... Interessante, porque a Itália a gente pensa que é um país de velhos, né? Agora, sim, exatamente. Olha, não vou pra lá. Seu olhinho é italiano, viu, gente? Mas não vou pra lá. E eu acabei ficando amiga, né, da professora de estética e tal, e ela falou, olha, infelizmente nesse país é desse jeito. Ainda bem que no Brasil não é assim, né? Graças a Deus, porque assim, o mercado só vem crescendo, né? Estética, e essa área da micropigmentação hoje, ela é muito vasta. Quando eu comecei com sobrancelhas e olhos. Depois já fui me aperfeiçoando, lábios, e hoje meu xodó que eu amo é a paramédica, né? Incrível, né? Incrível, assim... Começou quando? Eu tinha uma vontade de fazer, mas ela despertou mais depois, né? Gente, tem um celular tocando. Podem continuar aí. Tudo bem. Tudo bem. Pois é, e quando aconteceu? Quando aconteceu, então, justamente por ser o Outubro Rosa, sim, né? Tanto que a gente está aqui de rosa e tal, por ser Outubro Rosa... Isso aí eu fiz o ano passado, tá? 1 ano e 2 meses que eu fiz o curso e maravilhoso. Nossa, é uma perfeição. Eu falo que assim, a areola é uma coisa diretamente ligada à autoestima da mulher, né? Com certeza. Quando você devolve aquilo para uma pessoa, como diz, é impagável. É uma coisa assim, é um sentimento maravilhoso. Além, claro, como eu disse, eu vivo disso, mas Outubro Rosa, que nem o ano passado eu faço trabalho voluntário. Basta me procurar, viu, gente? Se alguém aí precisa, pode me procurar. Que em outubro é voluntário meu trabalho, mas é incrível, é apaixonante. Realmente. Não, porque você chegou à perfeição, né? É incrível o que você faz. É muito assim, eu lembro, a primeira cliente que eu fiz,
que ela disse que chegou em casa e o esposo achou que realmente era De verdade. de verdade. Ela me mandou mensagem, assim, você viu a voz embargada, aquela alegria. Gente, é muito gratificante. Exatamente. Eu penso assim, quando a gente coloca a profissão e ainda em coadjuvante, como ajudar pessoas, isso, entendeu? O É amor. impagável. Sem dúvida. É Confúcio, né, que fala? Isso. Trabalhe com o que ama, que nunca mais vai precisar trabalhar na vida. E eu sempre, o que eu procurava na minha vida era isso. Eu queria amar o que eu fizesse. Pronto, encontrei. E isso veio depois que você recebeu o diagnóstico ou não? Não, toda a vida. É tanto que assim, fiz o direito, querendo ou não, 8 períodos, quase terminar, mas era uma coisa que eu não me identificava, gostava de algumas coisas, de outras não. E eu tava ali, que nem eu disse, 32 anos, eu ainda estava perdida, não sabia onde que eu ia encontrar e eu encontrei. Mas você já se E vê deu certo. artística talvez demais para terminar o direito e tal, esse lado artístico? Sim, eu sempre, parece que não tinha muito daquilo que eu era. Você lembra? Teve uma época que eu ia pra faculdade, o sapato era encapado igual a bolsa, gente. Eu fazia uns looks, vocês não têm ideia. Sapato branco. Florido, com flores rosas, assim, eu tinha, era maravilhoso. Minha mãe fazia as bolsas, e eu tenho um sapateiro que desde aquela época eu vou nele até hoje, seu Luiz, acho que todo mundo conhece. E assim, ele encapava o sapato e a minha mãe fazia a bolsa. Eu sempre gostei disso. Assim, a Ana Flávia, uma colega nossa na época, falava do meu cabelo. Eu ficava o dia inteiro, eu hidratava o cabelo, tomava sol. Na hora de ir para a faculdade... Não tinha esse bronzeamento artificial. Não tinha. A Flaviane tinha sinais, assim, a coisa mais linda, branquinha. E sozinha, eu terminava ali, cuidava, sempre, toda a vida ajudei minha mãe em casa. E eu terminava, fazia as unhas todos os dias. Chegava sexta-feira, a unha estava dessa grossura, porque todo dia passava uma camada para tampar as pontas, viu, gente? E assim, aí eu era um lado da estética, exatamente. E eu gostava. Eu acho que propósito é isso, sempre chama a pessoa. E aí, no caso da Flaviane, né, foi encaixando perfeitamente. Isso, exatamente. Com o seu gosto. Foi mesmo. E aí, quando você recebeu, então, o diagnóstico? Como tudo aconteceu? Eu recebi em 2019. Eu estava faltando. Eu recebi em agosto e fiz 39 anos em outubro, né? Então eu já estava com 39 anos. Foi numa fase assim que eu falo que deu tipo uma segurada na minha vida, porque eu sempre também, outro sonho que eu sempre tive foi casar, vestir de noiva, viu, gente? E você conseguiu? Eu já estava, gente, eu já estava, né, já morava junto com meu esposo, já tinha um bom tempo. E naquele ano, assim, estávamos bem, a vida controlada, então nós resolvemos casar. Ele resolveu me dar esse presente. E nós casamos em junho. Uma semana depois, eu já fui ao médico, porque logo depois do casamento, foi uma semana antes do casamento, eu deitei, eu não tinha esse costume de fazer o autoexame. Até mesmo porque a gente pensa, eu tenho só 38 anos, não tinha chegado aos 40, então eu deitei e vi um nódulo bem grande, eu tinha muito peito, era muito, assim, muita mama, e como não era silicone, eu não conseguia ver, né, assim, já era um peito flácido, já tinha, né, amamentado, e aí eu vi, e peguei, achei estranho, mas falei, vamos deixar para depois do casamento, faltava uma semana para eu casar, né, gente, nada podia estragar. Claro. E eu falo que mulher, a gente tem a gente sabe. Sexto sentido. O sexto sentido aguçou, eu sabia. Eu falei, deu ruim, né? Pensei, deu ruim. Mas eu não vou ver agora. Mas não vou ver agora, não vou casar. Mas acho que assim, até alguma coisa ficou ali, porque eu aproveitei a minha festa, mas eu não consegui relaxar, sabe? Eu não sei se às vezes já foi o inconsciente, pode ser também. Mas aí eu sei que em agosto, aí pronto, uma semana depois eu nem fui ao médico, eu consegui só um pedido de exames e já fui direto fazer exame. E aí, um mês que faz a biópsia, né, demora um pouquinho para chegar, chegou com 30 e poucos dias e eu já teve a certeza, eu recebi o diagnóstico, que realmente estava com CA, né. E aí, mas aí tem aquela esperança que a gente pensa, não,
Né? Pode ser benigno, pode ser que seja uma coisa simples, pode Sim, ser... Você não vai pensar não é? A gente nunca pensa... Mas é que nem... Eu acho que veio claro. Veio né? claro. Já veio claro porque assim, eu lembro isso. que quando eu fiz a mamografia, eles já me encaminharam para o ultrassom. Tá. Então já entendi. E aí no ultrassom, sabe quando você tá vendo a cara do médico? Tipo assim, passava e demorou. E aí, quando terminou, ele falou pra mim, ele falou, Flaviane, eu quero que você procure um mastologista. Eu falei, tá bom, vou procurar. Aí ele segurou ainda, ele falou assim, mas não é amanhã, eu quero que você procure hoje. Eu falei, tá bom, era cedo lá no Padre Tiago. Eu falei, tranquilo. Aí a gente já espera, né? E foi bom, assim, esperar o pior, que não foi tão um susto. Mas até o último instante a gente fica com ela, não, mas pode ser. E pode o ser tanto que é importante a fé, né? Eu acompanhei a Flaviane, assim, nas redes sociais, nessa questão, né? E vi quão forte você foi, né? Nossa. Sempre alegre, sempre Muito. demonstrando alto astral. Né? Muito. Eu, assim, nunca passou pela minha cabeça que ia acontecer o pior. Nunca mesmo. Desde o primeiro momento ali, eu falei, não, vamos e... Claro, Para passar logo, para acabar logo. E você tem uma rede de apoio também muito grande. Sim, né? Sua família, gigante. Assim, eu falo que tem coisas que acontecem na vida da gente, é tanta correria do dia a dia, presta atenção nisso, gente. Porque, realmente, eu morava ali no setor, no Coacol 5. Eu morava numa rua, a minha mãe morava em outra, o meu irmão em outra e minha cunhada, irmã do meu esposo, em outra. A gente quase não se via, morando tão perto. Todo mundo corria demais e isso aproximou tanto a gente, sabe? Assim, eu fico emotiva. Assim, imagino, claro. De certa forma, foi um presente. Só de olhar, viu? Só de olhar ela. De certa forma, foi um presente para mim, porque aproximou as pessoas que realmente, não só que eu amava, mas que me amavam também. Sim. E claro que afastou as que não eram de verdade, né? Que é sempre assim. Que é inevitável, isso aí acontece. Então, desde o primeiro momento, todo mundo ali me dando muito amor, e desde os exames, até começar o tratamento mesmo, porque eu comecei, de início eles iam já fazer cirurgia, né? Só que aí, como estava muito grande, eu tinha um nódulo de 5 centímetros, é o tamanho de um limão, considerado bem grande. Então eles falaram, não, vamos entrar com a químio para tentar diminuir e a gente depois fazer a cirurgia para não agredir tanto. Porque existem casos, né? Acontece muito tirar a pele de outro lugar para poder reconstruir. E graças a Deus, meu Deus estava lá e diminuiu com, eu acho, as 4 primeiras químio que eu fiz, que eram as mais fortes, que é a químio vermelha, que é a que cai o cabelo, né? Aí eu voltei para o exame, já tinha diminuído assim, mais que a metade. E ainda faltavam 16 sessões de outro tipo de químio. Então, assim, quando foi para fazer a cirurgia, que foi depois da químio, foi bem mais tranquilo, bem menos agressivo. Eu precisei tirar a mama, né? Tirei a mama todinha de um lado, do lado esquerdo, e depois de 20 dias eu voltei para esvaziar a axila também, que foi necessário. Eles encontraram um vestígiozinho e aí precisou tirar, vamos tirar também logo. E assim, eu gostaria de esclarecer, porque muita gente tem essa dúvida e pergunta, nossa, por que você já não tirou as 2 mamas, né? Tira as 2. Que a Angelina Jolie fez, por exemplo, ela tirou as 2 mamas, mas ela em situações diferentes porque na família dela... Exatamente, o caso dela genético, no meu caso não era. E no caso dela viu no sangue, né? Que sim, no meu caso era um câncer hormonal, então não tinha nada a ver. Então eles não tiram, eles preservam, porque que nem ele me explicou, se tiver que voltar, não vai voltar, não é que vai voltar na outra mama, não é isso, pode voltar em qualquer outro lugar, mas não é genético, então a gente não tira, então por isso preservou a mama direita. Tá vendo? Interessante. E eu, por exemplo, trabalhei com pacientes em estado terminal, né, durante a pandemia na Inglaterra, então eu entendo que você passou passo a passo. E, claro, eu cuidei de uma brasileira, lá inclusive 57 anos, que passou pela mesma coisa. E vi pessoas que sobreviveram, outras que não.
Então, é realmente assim, só quem está perto sabe. Sim, só Passo a quem tá passo perto. entendeu? De quanto é difícil você tá. Se você teve que ficar no hospital muitos Fiquei. dias, então, e ali a gente desabilita, fica Sim, desabilitado um pouco, hospital, né? gente. Porque a gente não quer estar ali. Não quer. E infelizmente, que nem a Rani falou, a minha fé sempre foi muito grande. Infelizmente, tem pessoas que não têm isso. E aí você chega, pode falar. Conversa, especula, né? Não, aí Fala você que chega e fala foi, assim, né? nossa, você tá com câncer. Nossa, minha tia, depois de 5 anos, voltou, morreu. Desse O jeito. que eu comecei a fazer para minha saúde mental? Eu ia outra coisa. Não, mas deixa eu terminar esse raciocínio. Eu ia pro hospital, enquanto eu estava esperando, eu colocava um fone de ouvido. E ficava no celular o tempo todo, para ninguém conversar comigo. Não é que eu. Claro, mas era para eu evitar, silêncio. entendeu? Esse de tipo, coisa. pelo menos no começo. No começo foi assim, Tem que porque se preservar. eu era ali, eu estava nova, como diz, no assunto, então eu não sabia como é que eu ia reagir. Eu falei, eu vou me preservar nesse sentido, fiz certinho. Depois, mais para frente, tudo mudou. Eu gostava de conversar, porque eu gostava de levar a palavra de conforto para a pessoa que estava ali. E Compartilhar falar, sua já experiência. passei. Não, estou passando, mesmo quando eu estava passando. Essa questão aí não demorou muito, porque quando teve E quando eu estava tratando, veio a pandemia. Uau! E aí eu passei o meu tratamento todo, que nem as químio. A primeira químio, meu esposo entrou comigo. Depois não pôde entrar mais ninguém no hospital. Fica muito mais difícil. Então era só os pacientes. Então, assim, os acompanhantes, aqueles, né, que tinham as palavras ruins para falar, eles não estavam muito ali. Que bom. Então eu estava lá dentro tomando a medicação, meu esposo, muitas vezes a gente vinha e voltava, era um bate e volta, ele dormia lá no carro, no estacionamento, esperando eu terminar, porque assim, químio geralmente demora. E aí depois eu conversava com as pacientes, inclusive depois que eu fiz a primeira químio dia 10 de dezembro, não, dia 28 de novembro, dia 10 de dezembro eu fiquei careca. Que eu lembro que quando eu fiz, eu ainda perguntei para a enfermeira, eu falei assim, essa é a que cai o cabelo? Ela falou, é. Eu falei, quanto tempo? Aí ela falou assim, ó, quando faz? De 15 a 20 dias. Eu falei, beleza, né? O meu foi com 12, né? Que começou, aí eu já tinha colocado na minha cabeça o desapego do cabelo. Porque você é linda, maravilhosa. Gente. Porque que nem depois do cabelo preto, eu me apeguei tanto no cabelo loiro. Na época que eu fiz o meu cabelo pro meu casamento, meu cabelo estava do jeito que eu queria, sabe? Aquele loiro lindo. Não estava assim não, gente, estava mais bonito. E aí, o que aconteceu? Eu cortei o cabelo curtinho e pintei ele de preto. Falei, se eu ver esse cabelo loiro caindo, não vai me fazer bem. Então, assim, eu tinha algumas coisas que eu queria evitar, porque a gente não é de ferro, poxa. Ninguém é de ferro. Aí eu fui num leilão da Favos no domingo, parei ali no Thunderburg para comer. Quando eu entrei no carro, que eu tirei o óculos da cabeça, veio um fecho de cabelo no óculos. Eu falei, meu cabelo vai cair. Vai começar a cair. E eu tinha combinado com meu irmão, ele falou que ele estava deixando o cabelo dele crescer desde o meu diagnóstico. Ele falou, o dia que você for, que seu cabelo cair, eu vou rapar o meu. E aí eu mandei mensagem para ele, falei, isso no domingo, né? Eu falei, amanhã eu vou rapar o cabelo. Ele, por quê? Eu tenho a foto até hoje. Eu peguei e mandei a foto para ele rindo, com o chumaço de cabelo na mão, né? E aí foi assim, numa segunda-feira, foi tão leve. Eu assim, claro que eu tinha receio. Eu não sabia como que eu ia reagir, de ficar sem cabelo. Cabelo, é que nem eu falei da areola, cabelo, gente, também faz parte da mulher. Quem falar que não se importa, é mentira, a gente importa sim. E eu acho que foi uma prova também, né? Foi. A questão, por exemplo, que sempre teve ligada à beleza. A beleza, né? com certeza. Foi uma Isso aí. prova. E aí todo mundo juntou, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu esposo, a minha filha, minha cunhada, meu sobrinho menor, e cada um foi cortando um pedaço. Depois eu falei, puxa vida, eu podia ter cortado para doar esse cabelo, porque eu já tinha cortado um pedação, sabe? Mas para mim, assim, foi o que eu precisava naquele momento. Então, meu marido foi fazendo uns cortes, eu tenho várias fotos, cabelo curtinho, tá, e rapamos. Nesse momento, aí meu irmão rapou também.
E nesse momento ficou assim. Meu esposo, até nisso foi incrível, te amo, viu? Ele respeitou essa questão, porque assim, eu nunca tinha visto meu esposo careca. Vi ele no casamento, porque ele tinha um cabelo lindo, que todo mundo ficava pegando no pé dele. Leiloaram o cabelo dele no meu casamento, gente. Rasparam a cabeça dele no meu casamento. E aí eu já tinha visto ele careca em junho, então em dezembro o cabelinho dele já não era novidade para mim. E ele respeitou isso. E no outro dia eu estava trabalhando. Antes disso, gente, é igual o Sansão, que a força no cabelo, eu recebi toda a força quando o meu cabelo caiu no chão. Juro pra vocês. Eu olhei, tem um vídeo que eu falo assim, gente, se alguém queria me ver feia, vai ter que esperar outra encarnação. Isso mesmo. Que mentira. Mas é sério, eu me achei tão bonita, minha cabeça, gente, não tem uma cicatriz, uma cabecinha bonitinha. E eu falei, agora ninguém me segura mais, agora pronto, agora eu vou, agora vai dar certo. E aí, no outro dia, eu trabalhando, minha mãe tocou a campainha do estúdio, que o estúdio era do lado da casa da minha mãe. Eu abri a porta, não vi ninguém, fui na varanda dela. No que eu cheguei na varanda, estava o meu pai, meu esposo, mais 2 amigos e 2 padrinhos meus de casamento, tudo careca. E os cabelos tudo lá no chão. Aquilo foi um conforto, não sei nem explicar. Como é que foi, assim, é uma acolhida muito boa, essa questão de você se sentir amada, nossa, isso aí porque essa rede de apoio, nossa, pessoas verdadeiras, poucas, mas verdadeiras. Eu toda a vida falei, os meus amigos não enchem os dedos de uma mão, e é assim. Não, e melhor que seja assim. E né, melhor que seja assim, exatamente. E aí foi quanto tempo então? Porque durante a pandemia então você teve que realmente não ver muito a sua família, né, no hospital quando você fazia esse tratamento? Eu tive, assim, eu fiquei lá em Barretos, né, morei lá tipo por 3, 4 meses, durante 3 vezes. Porque depois dessas químio, da químio, que era de uma em uma semana, né, eu ia toda semana e voltava, porque eu trabalhava mesmo na pandemia. Uau. Eu atendia, viu, gente, escondido. Precisava, vivia daquilo. A gente tinha gastado com casamento, então, assim, teve a minha feijoada que fizeram, né, beneficente. Então, eu precisava trabalhar, não tinha jeito. E eu estava me sentindo bem, aquilo me fazia bem. Eu amo, que nem eu falei, não parar, não ficar ali pensando em coisas que não precisam. Então, eu vinha, trabalhava, chegava na sexta-feira, ia fazer aquilo, voltava. Então, era desse jeito, sabe? E ali você compartilhou também, com certeza ouviu muita gente, né, que passa pela mesma coisa, ou nossa, diferentes tipos muito de câncer. Diferentes idades, exatamente. Isso. Porque quando a gente, lá em Barretos, eu não sei como é que funciona aqui, mas lá em Barretos são muitas pessoas numa mesma sala, né, em torno de, acho que são 40 poltronas numa sala grande. Então a gente ouve de tudo, e pessoas lá, mulheres com 60, e quando eu estava lá, uma paciente de 21 anos faleceu, né, em tratamento, 21 ou 22. Então, assim, é uma coisa que você não espera, baqueia demais, a gente não espera isso. E mesmo assim eu falava, nossa, pensava, né, que pena, coitada, mas eu não pensava que podia acontecer comigo hora nenhuma. Eu tive, assim, claro que tem alguns momentos que te marcam mais. Eu tive um momento que eu tive uma paralisia facial que me marcou muito, mas porque o meu esposo não estava lá. Mesmo? Ele estava, eu tive essa paralisia indo para lá, só que aí lá eu fui atendida tal, e não tinha explicação. É uma paralisia, eu esqueci como é o nome que eles falam, que é uma paralisia que ela vai voltando com o tempo. E aí eu recebi medicação e ele precisava estar aqui, ele estava indo só para me levar. Então eu já estava no hospital, já tinha sido medicado, tinha ido para casa. E ele veio no ônibus da Favos, e aí fui eu que liguei para ele. Eu deformei, eu dei alergia do medicamento para paralisia. Uau. E ele não estava lá, e minha mãe entrou em pânico. Estava minha mãe e minha filha, e ela ficou meio que desesperada. E aí eu senti aquele medo, senti o medo naquele momento, porque ele não estava lá, e assim, eu mandei foto, liguei de vídeo, acho que na época, e eu vi na cara dele, tanto que ele ficou assustado, porque eu simplesmente eu fiquei irreconhecível mesmo.
Mas aí ele voltou no outro dia, ele já estava lá e já Ainda acabou. bem que não foi uma alergia grave, né? Porque Não, eu dei uma reação do medicamento, suspendeu o medicamento. E não, com 15 dias já tinha voltado. Eu tinha paralisado um lado da face, eu não lembro qual que era, mas já tinha voltado ao normal. Graças a Deus. Lá no hospital eles falaram, mais ou menos de 1 mês, às vezes até 6 meses. Eu falei, não, vai ser, acho que não foi nem 15 dias. Voltou, graças a Deus. Nossa. Então, esse processo da cura e tal, demorou quanto tempo? Até que você falou, agora então, acabou. depois da quimio fiz a cirurgia. Depois da cirurgia iniciei as rádio. Fiz 30 sessões de rádio. Qual foi o mais difícil passar por ela? Passar enjoo, a cirurgia. Né? Não tive Mesmo? reações assim muito adversas Olha na quimio, não. Tive na última mais forte, mas porque eu saí de lá e fui para Goiânia. Então era muito longe, foi assim, saí do hospital, cansativo e passei mal. Mas foi na cirurgia, eu tive complicação na cirurgia, assim, né, abriu, aquela coisa. Então foi a parte mais delicada. As rádios é bem tranquila, só é difícil porque a gente tem que ficar lá, porque é todos os dias que a gente faz, né? Constante, né? É todo dia, de segunda a sexta, então não compensava voltar no sábado e domingo para voltar de novo, então nós ficamos lá. E aí é quando a gente toca o sininho, né? Isso. Que aí fala, terminou. Não termina quando acaba, né, gente, na verdade. Mas assim, aquela parte mais difícil encerra. Aí eu continuei com uma vacina que eu tomava a cada 21 dias. E acho que uns 3 meses ela já terminou. E eu continuo com o tamoxifeno, que é um inibidor de hormônio, vamos dizer, é um imunossupressor. Porque o seu era hormonal. O meu não, aquele que eu tive. Que não me pertence. Sim, é um comprimido que toma uma vez ao dia, isso por 5 anos. Já fez 3 anos em julho. Então falta pouco aí para encerrar. E agora eu consegui exames, eu estava fazendo de 8 meses, 6 meses, agora ficou para 1 ano. Eu fiz exame em fevereiro e agora eu vou fazer novamente em fevereiro. Consultas eu tive 3 durante esse ano, mas bem mais tranquilo. E é claro, gente, não vou mentir, dá um friozinho na barriga a hora que a gente vai lá e aí o médico fala assim, Flaviana, tudo bem, estou aqui com seus resultados. Dá aquele frio assim, mas na fé que sempre tive, está me amparando até agora e não vai me abandonar, meu Deus, é grande. Não, e neste mês, né, que é um mês tão importante, inclusive eu tive o prazer de entrevistar a Flaviane, né, para a TV Sudoeste, foi assim incrível. E é um mês, realmente eu acho, e aquela matéria conscientizou tanta gente, a gente teve tanto retorno, assim, tantas pessoas dizendo, sabe, que você é uma grande inspiração e de que realmente tem que ter, a gente falou com os médicos também, né, que já está aí, de realmente que o autoexame não substitui a mamografia, mulheres. De maneira nenhuma. Tá? Essa coisa de, não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo, tá, o autoexame a gente tem tempo. É que nem eu falei do tempo, a gente não arruma tempo, tá só na correria e a hora que a gente arruma o tempo, e o tempo, como diz, né? Prevenção. Exatamente. Hoje eu faço questão desse incentivo, porque, que nem eu te falei, foi Deus que me pegou a minha mão e me mostrou. Mas eu sei que eu poderia ter visto antes, como eu te falei, estava muito grande, eu poderia ter começado antes, ter visto isso. Eu não estava atenta aos sinais do meu corpo, porque o corpo da gente dá sinais, gente. Mas eu não estava atenta, estava, como eu falei, numa fase muita correria, muita... Cansaço, você não sentia cansaço? Não? Sentia, mas esse cansaço eu sinto, como diz, sedentária, né? Mas assim, é que nem a Lu falou, além do autoexame, procura, quem já tem aí, eu gente, não indico a mamografia só depois dos 40. Isso. Sinceramente, eu sei eu comecei a fazer. Que tem médico. A doutora Rosângela só falava assim pra mim assim, não precisa, 35, eu falei assim, mas eu quero. Acontece com 21 anos, Eu fiz a minha primeira mamografia com 21 anos, não tinha ainda aqui em Jataí, eu fui em Mineiros, eu e minha mãe fazer, porque eu tinha um cistozinho. E aí, de tanto médico falar pra mim, isso não é nada, não precisa de você fazer, eu nunca mais fiz. Quando eu tive, aquele cisto estava no mesmo lugar, do mesmo jeito, só que tinha criado mais 3 aqui. Então, se eu estivesse acompanhando ele, dando a devida atenção, eu teria descoberto mais cedo.
Então, assim, se atente, faça, nem que seja ultrassom, mas faça. E eu falo assim, a minha filha, apesar de não ser genético, eu em breve quero começar, na hora que tiver uns 20 anos, já vou incentivar ela, vamos fazer assim. Porque tudo, a cura vem aí, gente. O diagnóstico precoce vamos falar, 80% de cura não tem. E o câncer de mama é o que atinge a maioria das mulheres até hoje, o que mais mata, infelizmente. Não é só no Brasil, é mundial. Isso é mundial, então a gente tem que estar atento, sim. Conversando com o Dr. João Wesley, né, quando fizeram parte da matéria e tal, eles nos disseram assim que está acontecendo muito câncer em geral nas mulheres jovens, devido também, pode ser alimentação, sabe? Então, assim, hormônio, tudo que a gente come hoje, gente, é porcaria. Estilo de vida, infelizmente. Está aumentando aí nas mulheres mais jovens. Eu falo, e exatamente, minha filha, ela gosta tanto de porcaria, a gente tenta, né, mas não está junto o tempo todo, e eu falo, não faz isso, mas realmente, eu falo que a alimentação, antigamente não se via tanto isso. Não tinha. Exatamente. Era tudo mais simples, né? Hoje tudo é industrializado, muita gente acha que é mais prático, a correria, tudo, né? Vai ali rapidinho. É isso aí. Realmente. E, Flaviana, você deixou uma mensagem para essas mulheres que estão passando por essa fase do diagnóstico é o que eu falei. Primeiro, eu não vou nem falar ele por último, porque realmente Deus em primeiro lugar, gente. Não tem jeito, não perca a fé de jeito nenhum. A gente tem duas opções quando a gente recebe um diagnóstico desse: sentar e chorar, ou levantar, sacudir a poeira e falar, vamos lá e vamos enfrentar. E você pode ter certeza que essa segunda opção é a melhor, porque eu falo que o câncer, ele toma conta daquela pessoa deprimida. Ele toma conta. Então, assim, se está em ambiente que não te faz bem, sai dele. Se está com pessoas que não te faz bem, sai dele. Porque mesmo do jeito que tem pessoas que não quer bem, tem quem te quer muito bem, e tem Deus que te quer, ama a sua vida, ama você, e você está aqui para cuidar desse corpo que ele te emprestou. Então, não desiste, força, foco, e tudo passa. Eu falo que tudo na vida passa. Os momentos bons, os ruins, tudo passa. E hoje, você divide muito com as suas clientes, né? Muito. Porque imagina, você tem pacientes, por exemplo, que se curaram e já vão até você. Vão até mim. E eu acho muito bacana, nem só isso, mas assim, muitos clientes já foram até mim para me conhecer, para falar sobre isso, me procuram no direct, no WhatsApp. Eu acho tão bacana conversar. Gente, eu não me importo, viu? Muitas vezes as pessoas ficam, às vezes, com receio. Às vezes você não gosta de falar. Eu adoro falar sobre isso, porque você vier falar para mim, me perguntar, eu vou falar a realidade, não vou esconder. E eu acho muito bacana. Eu gosto de conversar, então não me deixa desconfortável hora nenhuma. Demais. E olha, a gente sorteou hoje um presente, né, da Flaviana. Incrível, hein? Esse presente você vai escolher, né, Flaviana? Esse até a paramédica, não sei se precisa. Gente, outra coisa, a paramédica não é só atender mama, tá? Para quem faz cirurgia também, às vezes perde a areola, acontece muito. Infelizmente acontece. Então, assim, aí pode ser ou a micropigmentação paramédica, labial, olhos ou sobrancelhas. Olha esse rosto maravilhoso, essa mulher linda. Ai, Flaviana, muito obrigada. Eu que agradeço poder vir aqui e falar. Sim, eu acho bom demais. Mais depois eu falo de novidades. Só chamar. Então, até mais. Agradecemos a todos aí. Até mais. Até mais, gente. Acabando com mais uma edição